Fala, meus amigos do Otaqueiro, sejam todos bem-vindos aí. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Trazendo aí de uma forma diferente o resultado do concurso da Loteca 1178. Tá aí. Jogo 1 aí, o Flamengo perdeu no Maraca pro Córdoba. Incrível, né? 2-1, uma zebraça. Já começamos com uma zebra grande. Jogo 2, Caracas e o Cienciano ficaram no empate 2-2. Jogo 3, o Libertad em casa ganhou do Tajeres 2-0. Botafogo em casa ganhou do Córdoba no jogo 4. Jogo 5, o Grêmio ganhou de 2-0 do Grau em casa. Jogo 6, empate 1-1, normal, né? Na Colômbia. Jogo 7, uma surpresa, 0-0 River Plate e Barcelona. Jogo 8, deu Universidade do Chile, zebra, lá na coluna 2. A Universidade ganhou do Estudiantes na Argentina. Jogo 9, Vasco da Gama ganhou em casa 1-0, normal, favorito. Del Valle no jogo 10, 1-0 no Universitário, favorito também. Jogo 11 deu Bahia, coluna 2. A meia surpresinha também, né? Jogo 12, Paysandu e Goiás, normal, empate, foi 0-0 o jogo. Palmeiras ganhou de 1-0, apertadinho 1-0. O Palmeiras não vem jogando tão bem não. Favorito, normal. Jogo 14, mais uma surpresa. O Cruzeiro perdeu em casa, 2-1, com o Chuquiruna. Tô fazendo esse vídeo agora na quinta-feira pela manhã, não sei o resultado ainda, mas provavelmente está acumulado para os 14, viu? Para o concurso 1179. Tá aí o resultado todo marcado. Depois de marcado parece fácil, né? A gente olha assim porque não jogamos, mas mesmo assim, olha só, tantas surpresas, hein? Zebra. O Córdoba, o Muxuquiruna, Universidade do Chile, zebra os três. Provavelmente acumulou, pessoal, os 14 pontos. É isso aí, vamos agora para a Loteca 1179, beleza? Tá aí, pessoal. Concurso 1179 da Loteca. Começamos já o jogo. O jogo 1 ao 6 são realizados no sábado. O restante, é do 7 ao 14, serão domingo. O jogo 1 já começamos com o clássico. Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Que jogo, hein? Palmeiras empatou com o Cerro Porteño, ganhou do Cerro Porteño de 1-0. Dos últimos 3 jogos, ele está com 2 vitórias pela Libertadores e uma vitória contra o Sport. O Corinthians empatou na Colômbia com a América de Cali, ganhou do Vasco bem em casa, né? E perdeu pro Huracan naquele jogo da ressaca do título do Campeonato Paulista. Jogo dificílimo aí, um clássico. Palmeiras vem mordido, porque ter perdido o título pro Corinthians do Campeonato Paulista não vai querer perder em casa, né? O Corinthians poupou jogadores, vai preservar o Campeonato Brasileiro. Então, para não ficar ruim para ninguém, vamos nesse clássico de empate, coluna do meio seco entre Palmeiras e Corinthians, jogo 1. Pessoal, não deixa de se inscrever, deixar um like aí para fortalecer, beleza? O amigo aqui. O jogo 2, galera, é o Bragantino contra o Botafogo. O Bragantino vem de derrota pro Fluminense, né? Perdeu no Maracanã. E 2 empates. Empatou com o Cruzeiro em casa e com o Ceará também em casa. Já o Botafogo, os últimos 3 jogos são 2 vitórias e uma derrota. Ele perdeu na Libertadores para a Universidade do Chile fora e ganhou do Juventude. E ontem ganhou do cara bobo, né, pela Libertadores. Um jogo bem difícil também. Galera, depois eu vou vir com os 3 duplos. Eu vou concluir a grade e vou vir com os 3 grupos. Jogo 2 aí, pessoal, eu vou de Bragantino. Bragantino conquistando a sua primeira vitória no campeonato em casa. Bragantino, coluna 1. Jogo 3, Juventude e Ceará. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, não dá nem para falar muito ainda de pontuação, né? Vamos pegar os últimos 3 jogos aqui de cada. O Juventude, os últimos 3 jogos, ele tem 2 vitórias e uma derrota. Perdeu o Botafogo, né? Ganhou do Vitória em casa. E o terceiro aqui foi contra o Grêmio nos pênaltis. Já foi pelo Campeonato Gaúcho. O Ceará em casa venceu o Grêmio a última rodada pelo Campeonato Brasileiro. Empatou fora com o Bragantino. E o Bahia ele perdeu, mas foi pela Copa do Nordeste, né? Então pelo brasileiro ele tem um empate e uma vitória. Empatou com o Bragantino, o Bragantino jogando em casa e ganhou do Grêmio em casa. Jogo bem equilibrado, o Juventude em casa vai buscar a vitória, né? Vou de coluna 1 no jogo 3, Juventude. O jogo 4 é pela Série B, a segunda rodada, né? Chapecoense e Coritiba. A Chape, na primeira rodada, ela perdeu para o CRB fora 1-0. O Coritiba ganhou em casa do Vila Nova.
A Chape já vem de uma derrota, agora joga em casa, o Curitiba é duro. No jogo 4 eu vou de Coluna do Meio, vamos de empate no jogo 4. Jogo 5, também pela Série B, a segunda rodada, Amazonas e Ferroviária. O Amazonas, na primeira rodada da Série B, perdeu para o Goiás 1-0 lá em Goiânia. Já a Ferroviária em casa empatou com o Remo 1-1. Nesse jogo 5 eu vou ficar com a coluna 1, eu vou de Amazonas. Jogo 6, Vasco da Gama e São Januário contra o Sport Recife. O Vasco que perdeu para o Corinthians e ganhou do Santos, é a terceira rodada, né? Vem de uma vitória e uma derrota, que perdeu 3-0 para o Corinthians, ganhou em casa do Santos 2-1. Pela Libertadores ganhou de 1-0 do Porto Cabello ontem, né? Empatou com o Melgar também. O Sport já vem de derrota para o Palmeiras naquele pênalti esquisito que existiu, não sei se eu achei que não foi pênalti, mas vem de derrota em casa para o Palmeiras. E um empate no Morumbi contra o São Paulo, né? Duro o Sport, vai para São Januário. No jogo 6 aí eu vou ficar com a coluna do meio. Vou de empate entre Vasco e Sport. Jogo 7, Newcastle e Manchester United. Aí é pela Premier League, já abrindo os jogos de domingo, né? Campeonato inglês. Os últimos 3 jogos o Newcastle vem de 3 vitórias. O Manchester United, os últimos 3 jogos, uma vitória, uma derrota, um empate. O último jogo do Manchester United empatou com o Manchester City, o clássico 0-0. O Newcastle ganhou de 3-0 fora de casa do Leicester. Classificação, o Newcastle é o quinto colocado com 53 pontos. O Manchester United é o 13º com 38 pontos. Jogo 7, eu vou de Newcastle, coluna 1. Jogo 8, Bahia e Mirassol. O Bahia vem de 2 empates no Campeonato Brasileiro, né? Empatou com o Corinthians, empatou com o Santos, fora de casa. Ontem ganhou do Nacional lá no Uruguai de 1-0. Pega o Mirassol tem um empate e uma derrota, né? Perdeu pro Cruzeiro na estreia, empatou com o Fortaleza em casa. Esse jogo aqui, pessoal, vou de coluna 1, vou de Bahia. Fechando aqui, eu vou com meus 3 duplos, tá, pessoal? Deixa de se inscrever, deixar um joinha, se inscreve aí, fortalece. Vamos de Bahia, coluna 1, jogo 8. Jogo 9, Grêmio e Flamengo. O Grêmio que pelo Campeonato Brasileiro vem de uma vitória e uma derrota, né? Ganhou em casa do Atlético Mineiro, perdeu pro Ceará fora. Pela Libertadores ganhou do Grau de 2-0, né? No último jogo agora, 2-0 fora. Fora não, jogou em casa, 2-0. O Flamengo vem com uma derrota pro Central de Córdoba, hein? Que zebra, né? Desse último concurso. Pelo Brasileiro ele tem um empate e uma vitória. Ganhou do Vitória fora e empatou em casa com o Internacional. Libertadores são uma derrota e uma vitória. Perdeu no Maracanã. Vem mordido o Flamengo com essa derrota, né? Pega o Grêmio. 2 times gigantes do futebol brasileiro. Vou de empate entre Grêmio e Flamengo. Empate, jogo 9. Jogo 10. São Paulo e Cruzeiro. São Paulo vem de 2 empates pelo Campeonato Brasileiro, né? Empatou em casa com o Sport Recife. Empatou com o Atlético Mineiro fora de casa. Ambos 0-0. O Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, ele ganhou em casa do Mirassol e perdeu para o Internacional de 3-0 fora, né? E perdeu agora também para o Mushiruna, né? Em casa. O Cruzeiro vem mal das pernas. 2 derrotas na Sul-Americana. Perdeu para o União Santa Fé e para o Mushiruna. O Cruzeiro vem muito pressionado, vem para o Morumbi pegar o São Paulo. O São Paulo também precisa de uma vitória, né? Não vem jogando tão bem. Vamos de coluna 1 no jogo 10. São Paulo. Jogo 11. Botafogo de São Paulo contra o Atlético Goianiense, segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo estreou com derrota, perdeu para o América, né, em Minas, 1-0. E o Atlético Goianiense em casa ganhou do Atlético, 4-2. Nesse confronto, no jogo 11, eu vou de coluna 2, eu vou de Atlético Goianiense. Jogo 12, Fluminense e Santos, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Fluminense vem na estreia perdeu pro Fortaleza, né? E ganhou da última rodada, ganhou do Bragantino em casa, 2-1. Já o Santos empatou com o Bahia na Vila Belmiro e perdeu pro Vasco fora, um empate e uma derrota. Pessoal, aí vamos de jogo 12, eu vou de Fluminense no Maracanã, que ganha o jogo. Vamos de Fluminense, vou pôr os 3 duplos já. Se inscreve aí, pessoal, deixa um like. Fazendo um vídeo rápido aqui para não demorar. Jogo 13, Fortaleza e Internacional, terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
O Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, tem uma vitória e um empate. Ganhou do Fluminense e empatou com o Mirassol fora de casa. O Internacional tem uma vitória e um empate também. Ele empatou com o Flamengo no Maracanã na estreia e ganhou em casa de 3-0 do Cruzeiro. E o empate pela Libertadores com o Bahia fora, né? O Inter fora também é forte. O Internacional tá muito bem. Esse jogo aqui eu vou de Internacional. Vou arriscar aqui também. Não é arriscar, né? Acho que até capaz do Internacional ter até um favoritismo. Coluna 2, Internacional no jogo 13. Jogo 14, fechando a grade da Loteca 1179, Atlético Mineiro e Vitória. O Galo que pelo Brasileiro ele perdeu pro Grêmio na estreia e empatou em casa com o São Paulo 0-0. O Vitória perdeu a última rodada pro Flamengo fora, né? Em casa, como mandante, perdeu de 2-1 pro Flamengo. E na estreia perdeu pro Juventude 2-0. Jogo 14, eu vou de Galo, coluna 1. Pessoal, agora eu vou jogar os duplos. Eu tenho 3 duplos, jogo 3 duplos, né? Meu primeiro duplo, tem tantos lugares para se usar duplo nessa grade aqui que tá difícil. Mas meu primeiro duplo, eu vou jogar ali no jogo 14. Atlético Mineiro e Vitória, uma zebrinha, que o Vitória possa arrancar um empate em Minas Gerais. Vou no 14, empate. O meu segundo duplo, galera, eu vou jogar na coluna no jogo 2. Eu vou abrir no Botafogo contra o Bragantino. O Botafogo tem um time muito forte. Pode também ganhar em Bragança. O Bragantino vem jogando tão bem. É um time chato, tem que pôr duplo, porque o Bragantino, quando parece que não vai, arranca ponto, empata. Então, vou jogar aberto ali, jogo 2. Vou do Botafogo. Pessoal, se inscreve, dá um joinha aí para ajudar o canal, beleza? Meu último duplo, eu vou jogar num time que tá improvável. Não tem. Vem muito mal, que não vai ser muito apostado, mas é forte o elenco, eu não sei o que tá acontecendo. Tem um time muito forte, investiu muito, tá jogando mal, vem de uma derrota feia pro Muxuruna, que é o Cruzeiro. Eu vou abrir no jogo 10, coluna 2, Cruzeiro. Pode vir no Morumbi e ganhar. Quem sabe a gente também acerta se dessas, essa, entre aspas, surpresa aí, né? Tá aí, pessoal, meus 14 palpites da Loteca. Abri no Cruzeiro ali no jogo 10, meu terceiro duplo. Bem difícil, como todas as grades da Loteca, né? Todas são difíceis, até aquelas que parecem fácil, como foi a última, os times grandes jogando em casa. As zebras, né? E acumula. Tá aí. Fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima rodada do concurso da Loteca, viu? Que Deus tome conta da vida de vocês, a família de vocês. Se cuide, bom final de semana. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo no coração.